noite, pessoal do Romance da Ana Caroline. Eu sou a Caroline e hoje eu venho fazer uma resenha pra vocês de um livro nacional chamado Um Gesto de Amor, do autor Tony. Aqui tá o livro, tá? Que eu já mandei ele pra próxima participante, eu acabei lendo em um dia, porque são poucas páginas, 190, alguma coisa assim, então é uma coisa que tu consegue ler muito depressa. Mas sem deixar muita coisa, eu vou contar pra vocês. A história é baseada na Elizabeth e seu filho Bruno, tá? A Elizabeth, ela passa muita dificuldade pra criar o Bruno, né? Dificuldade, assim, de tempo, porque ela trabalha e não tem um tempo reservado pra ficar cuidando do filho dela sempre, né? Isso tudo porque o marido dela faleceu em um acidente e agora ela leva uma vida de mãe solteira. Tá bom. Até aí é uma história normal, né? Só que, claro, o autor soube deixar um suspense, porque a gente não sabia bem o que tinha acontecido. Eu fiquei pensando assim, como ela é muito protetora daquela criança, eu pensei, talvez o marido dela tivesse batido nela, feito alguma coisa pra criança, porque não foi uma coisa muito mencionada o pai da criança, né? E aí ficou essa dúvida. Enfim, mas ela não tá completamente sozinha, né, pessoal? Ela tem uma melhor amiga, Sofia, e o Fernando. O que eu não entendi bem nessa história é, o Fernando, ele é melhor amigo dela, é dito isso várias vezes, mas no início do livro há um problema. Ela parece saber que o Fernando tá interessado nela e não considerar ele o melhor amigo, sabe? Eu achei meio assim estranho essa interação entre os dois, mas tudo bem. Tudo isso vai se desenrolar porque a Elizabeth, ela trabalha num jornal junto com esse Fernando, tá? Que é o melhor amigo dela, e com a Sofia. E o Bruno, ele tem que ir pra uma escolinha, né? Tudo isso pra aprender, né? Criança. E lá ele conhece o André, que eu achei um rapaz super gente boa, sabe? Fisiculturista, porque tinha um corpo muito bonito. E eu achei interessante. O André, eu achei uma pessoa interessante. E muito mais foi a interação do André com o Bruno. Foi muito linda, sabe? Porque a Elizabeth é protetora, sabe? Aquela coisa, mãe, parece uma leoa em cima do filho. Não deixa o filho nem dar 2 passos que ela já tá atrás. Já o André, não, o André é um cara carinhoso, mas ele dá espaço, ele sabe que a criança tem que brincar. Tudo isso eu achei muito legal, a interação do André com o Bruno, do André com o Bruno. Então, todo mundo já espera um romance, né? Mas a história já diz, não se trata de um romance simples, e sim de um gesto de amor. Então, a Elizabeth, ela não quer se envolver com ninguém, já que ela entende os problemas que é um relacionamento, ela acha que o Bruno não vai aceitar, mas o Bruno tá totalmente apaixonado pelo André. Então é aquela coisa, torcendo pra dar certo. E nesse ponto que eu digo que o autor me decepcionou um pouquinho. Um pouco, né, pessoal? Porque no final, assim, foi uma tragédia grega, sabe? Foi uma série de acontecimentos piores, um atrás do outro, sabe? Eu nunca tinha visto uma tragédia desse jeito. Eu já tinha visto alguém jogar as tragédias um pouquinho no início, um pouquinho no meio, mas tudo no final ficou assim, um choque. A pessoa que tava lendo o livro ficou, mas peraí, o que tá acontecendo aqui? Então, eu achei que isso foi um pouquinho desmotivador pra ler a história, mas vocês vão entender o que aconteceu pra ter toda aquela tragédia, que eu não posso contar agora, senão vai ficar muito sem graça. Mas tem um porquê, mas mesmo assim eu preferia que ele tivesse levado pra outro lado, que o André tivesse uma interação muito melhor com a Elizabeth. A Elizabeth, muitas vezes, ela era, sabe, imatura, totalmente imatura, umas decisões todas erradas, sabe, todas erradas. No final tu fica pensando, André, como que tu se apaixonou pela Elizabeth? E a única que eu sentia, assim, que era a voz da razão na história era a Sofia. A Sofia era a única voz da razão em toda a história. Era aquela pessoa assim, sabe aquele personagem que deveria ser a Elizabeth? Era a Sofia. Perfeito. Enfim, eu espero que vocês tenham gostado da resenha. Não é muito longa, mas eu fiquei muito contente de participar do Book Tour. Infelizmente eu não tô com o livro aqui pra mostrar, mas a capinha do livro é essa aqui. Vocês
tem que conhecer essa história, vai fazer qualquer um que adore histórias dramáticas, vai chegar no momento que o coração vai apertar e tu vai chorar, porque é um pouquinho triste. Mas enfim, obrigado pela atenção, pessoal, e tchau!